Ótimo. Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje, nossa conversa é com Roberto Campos, especialista em imposto de renda pessoa física, contador e sócio da Roberto Campos Escritório de Contabilidade, que vai falar sobre como se transformar em um consultor de imposto de renda pessoa física e aumentar sua rentabilidade. Antes de passar a palavra para o senhor Roberto, a presidente do Sindicom Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos, boa tarde, Roberto, colegas que estão conosco nesse momento e aqueles que nos assistirão em outros momentos, novamente ou pela primeira vez. Muito bom estar aqui com o Roberto, não apenas para ter a expertise de consultoria, como ser o melhor consultor, o melhor profissional, mas também para ver com ele aí alguma novidade de última hora que sempre surge na declaração de imposto de renda. Então, Roberto, obrigada por estar conosco e a palavra está com você. Muito obrigado, Diva. Então, para começar, boa tarde, ainda é boa tarde, né? Aqui já é boa noite, mas ainda é boa tarde. Eu estou no aeroporto de Madrid, em conexão, vou para São Paulo, amanhã eu estou em São Paulo. Então, pode ter aí alguns ruídos de fundo, me perdoem se houver algum barulho. Eu estive falando com a Evelyn, ela disse que não está ouvindo nada, né? Acho que não está incomodando, mas aqui tem um salão cheio de gente. Vou virar para vocês verem, ó. Eu estou no salão do aeroporto, tá? Então, o salão está todo... Tem gente aqui para todo lado, tá? E pode fazer alguns barulhos. Se houver barulhos aí que incomodam, me avisem que eu tento mudar um pouco o microfone de lugar. O papo de hoje sobre consultoria, foi o que a gente começou conversando, Diva falando, a gente já está aqui há 10 minutos conversando, mas de certa forma a gente começou explicando o que faz um consultor, como é que a consultoria muda a vida das pessoas. Por exemplo, a minha vida, durante a pandemia, eu tive um problema muito grande. Vou até contar uma historinha, se me permite, aqui 2 minutinhos, para vocês entenderem o que passou e o que me trouxe com foco muito mais forte para a consultoria e para os cursos online do que para a contabilidade do dia a dia de pessoa jurídica. Eu ainda tenho meu escritório, ainda funciona, eu tenho uma equipe, mas o que eu fiz com a minha equipe agora eu vou contar para vocês. Veja bem, em 2016 a 2019, eu tinha tomado uma atitude naquela sistemática que se falou muito naquela época, que a gente tinha que nichar, os escritórios tinham que nichar, vamos escolher um nicho. Eu tenho colegas que escolheram, por exemplo, a área médica, só trabalham com pessoas físicas, médicos, outros trabalham com clínicas, outros trabalham só com arquitetos, outros só trabalham com pessoal de lados específicos, e foram nichando. E eu resolvi nichar na área que eu tinha 60% da minha clientela, que era bar, restaurante e hotel. Eu sou espanhol de família, meu pai é espanhol, nós tínhamos muitos clientes espanhóis, e eu falei assim, vou ficar nesse nicho de bar, restaurante e hotel, que eu sou conhecido aqui no mercado do Rio de Janeiro por isso aqui. Foquei nisso, insisti nessa base, cresci, estava muito bem na virada do ano de 19 para 2020, com uma base muito boa de clientes, e como eu estou situado no centro da cidade, perto do Colégio Pedro II, havia uma concentração de clientes muito grande no centro do Rio de Janeiro, bares, restaurantes e hotéis. Quando veio a pandemia, dia 15 de março de 2020, obviamente, o que aconteceu? Perdeu o faturamento de todos os bares, restaurantes e hotéis que fecharam, né? Porque o cliente falou assim, olha, eu estou fechado, eu não tenho dinheiro para te pagar. Alguns ficaram fechados e continuaram pagando, porque tinham condições, são pessoas de bom nível social e financeiro, conseguiram continuar pagando. Mas a grande maioria fechou a porta, não tinha ninguém no restaurante, ninguém no hotel, o boy não tinha ninguém para falar, a gente ligava para o cara e falava, eu estou em casa, espera, quando voltar a gente vê, achando que ia ser uma parada de 3, 4, 5 meses, né? Foi uma parada de 2 anos, metade dos meus clientes quebraram mesmo, fecharam, desistiram do lugar, porque os aluguéis são altos no centro da cidade, lojas com aluguéis de 15, 20 mil reais, e eu perdi metade da minha clientela de bares, restaurantes e hotéis no centro do Rio de Janeiro, que fecharam, estão se refazendo para outras coisas, outros acabaram. Então, à medida que isso
que eu notei que isso estava acontecendo, o que eu fiz? Eu fui para o curso online, fiz aquele curso lá do rapaz esqueci o nome dele, que faz a fórmula de lançamento, do Érico Rocha. Fiz o curso do Érico Rocha, não aprendi muito, contratei uma garota para me ajudar e fui começar a fazer cursos online, montei aí o curso de imposto de renda, que a Sandra está fazendo. É um curso que eu tenho muito orgulho de fazer. Os meus alunos me dão a nota 9,4 de média. Então, é um curso que tem uma qualidade muito grande, né? A Sandra aí pode depois dar o depoimento dela. Então, a gente tira dúvidas dos alunos diariamente. Eu tenho um grupo de Telegram que eu falo com eles diariamente. E isso foi me trazendo um nome no mercado, um expertise. Eu fiz também o curso do professor Márcio de Sá, que é o doutor Márcio de Sá, que é advogado, né? E ele dá o curso de holding patrimonial. Eu já fazia holdings patrimoniais e fiz o curso dele porque ele falava que tinha métodos para melhores ainda do que a gente fazia. Não achei nada demais, mas ele pelo menos deu um método muito prático de fazer, que ajudou a treinar a minha equipe. Então, hoje eu também trabalho muito com holding patrimonial e fui migrando para essa área de consultoria, para essa área de atendimento à pessoa física, que os clientes de pessoa física necessitam de um atendimento mais próximo. E quando você traz o cliente de pessoa física, você apanha as empresas, porque a pessoa física confiando em você, ele vai trazer a empresa dele. Então, é fundamental para o contador que quer crescer a confiança do empresário, a confiança da saúde do empresário. Então, você precisa atacar essa área, seja usando o imposto de renda como ferramenta. E aí, no imposto de renda, tem uma dica que eu acho que é interessante, porque quem conseguir fazer faz muito sentido na minha cabeça, tá? Que é você se reunir com o cliente pessoalmente, tá? Roberto, mas eu tenho meu tempo limitado, como é que eu vou fazer 1000 declarações e eu não tenho como atender 1000 clientes em 2 meses, né? Março e abril. Pois é, comece a atender 100 clientes e não 1000 clientes. Como? Cobrando R$1.000 ao invés de cobrar R$100. Roberto, mas se eu cobrar R$1.000, não fica ninguém aqui, vai todo mundo embora. É porque você só tem cliente que está aí por preço, que é barato. Se você tiver cliente que está aí porque o teu trabalho é de primeira linha, é um trabalho de consultoria, é um trabalho que faz diferença na vida do cliente, ele fica com o preço mesmo que seja bastante mais caro. Eu hoje, quando alguém entra em qualquer dos meus meios de contato e me fala, Roberto, eu estou precisando tirar aqui uma dúvida, quanto custa a sua hora de consultoria? O meu preço é bem claro e eu dou para todo mundo. Qualquer um que quiser fazer um teste, pede para alguém entrar em contato, você vai ver. A minha hora é R$1.000 a primeira hora, R$500 cada hora seguinte. Por que é isso? Porque eu quero atender o cliente que tem dinheiro. Trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. O cara não tem condições de te pagar e você está tentando tirar dinheiro dele, né? É difícil você crescer fazendo isso. O que vai acontecer? Daqui a pouco você tem 5.000 clientes cobrando R$50. Dá uma trabalheira desgraçada, você trabalha igual um cão louco ali o dia inteiro fazendo isso, tá? Então, eu entendo que é muito mais eficiente para o contador fazer um atendimento de primeira linha, trazer isso para dentro do teu escritório com um atendimento personalizado, com poucos funcionários, com mais conhecimento, bem treinados, onde você dê uma consultoria, ensine ao cliente a trabalhar, explique para o cliente, por exemplo, que o imposto de renda dele começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro, que o imposto de renda dele não é feito no mês de março e abril, quando ele vai preencher um formulário. Porque o imposto de renda da pessoa física, ele reporta os fatos que ocorreram no ano base. Você só está no exercício declarando. Se você quiser tentar mudar alguma coisa, você não consegue mais alterar nada. Tudo que tinha para ser alterado, você tinha que ter alterado durante o ano base. Você não consegue alterar mais nada depois que o ano base terminou. E as pessoas não conseguem entender isso. Acham que vão chegar para você, trazer uns papéis e viram... E a frase que eu mais ouço, né? que é a frase linda. Olha, eu quero pagar pouco, né? Eu quero pagar pouco, está aqui os papéis. Agora, a matemática é 2 e 2 é 4. Os fatos ocorreram no ano passado. Eu não tenho como alterar os fatos. Por exemplo, uma pessoa que é empregado e recebe salário fixo, poderia ter feito um PGBL para tirar 12% da base de investimento dele para descontar isso da base de cálculo do imposto,
Já passou o prazo foi 31 de dezembro, até 31 de dezembro ele tinha que ter aplicado esse dinheiro. E, às vezes, ele aplicou o dinheiro numa aplicação de VGBL, numa aplicação de fundo de renda fixa. Era só ele ter focado no PGBL, ele teria 12% de desconto na base de cálculo. Então, tem que, obviamente, ter uma parceria aí com o escritório de investimentos da XP ou do BTG, para você ter bons VGBLs, para falar para o cara, fala com o fulano que ele vai te fazer um bom investimento, senão o cara fala, você botar dinheiro naquele troço lá, eu perdi mais dinheiro do que eu economizei de imposto de renda. Também não adianta, né? Tem que ter um parceiro bom aí para fazer esse trabalho. Mas eu indico esse tipo de investimento para quem tem salário fixo. Eu indico, por exemplo, para uma pessoa que está se separando, que na hora que fale com o advogado para fazer a separação do casal, que tem filhos, que vai pagar pensão, que se estipule que a pensão é paga ao menor, no CPF do menor, que abra uma conta para o menor. Assim, o menor vai receber isso na conta dele e vai poder escolher se ele quer declarar em separado ou não, porque quem faz isso a opção é de quem está fazendo a declaração. Então, todas essas coisas, tá? Dependem de você ter uma consultoria prévia. Por exemplo, essa semana um aluno do curso, a Sandra deve ter acesso lá ao curso, deve ter visto, teve um aluno do curso lá que estava falando assim, olha, eu estou com um cliente que chegou aqui e ele, ano passado, vendeu o único imóvel que ele tinha e era um imóvel que foi vendido, ele comprou por R$220 mil e vendeu por R$460 mil. Veja bem, era o único imóvel da pessoa. Foi vendido por R$460 mil. Se esse único imóvel tivesse sido vendido por 440, o lucro estaria 100% isento. Como ele vendeu por 460, o lucro de R$240 mil tributa a 15%. Isso são R$36 mil de imposto para pagar. No final, se ele tivesse vendido por 439, que era R$21 mil a menos, ele ia gastar perder menos do que ele vai perder agora, que ele agora vai perder 36 mil para o imposto de renda. Agora, imagina que ele teve que pagar a comissão para o corretor de 5%. 5% de 460 são R$23 mil. Se ele combinasse com o comprador, olha só, você paga os 23 mil para ele e a venda do imóvel fica para você por 435, né? Ele economizava 10, 12, 13 mil reais aí, que ele botava no bolso, né? Ele agora, na verdade, ele economizava 30 e tantos mil reais, porque a comissão do corretor ele teve que pagar do mesmo jeito. E ainda vai ter que pagar 30 mil de imposto de renda. Então, no final, ele ficou com 400 mil reais, que ele podia ter ficado com 435, né? São 35 mil reais de economia. E é nessa hora, quando eu explico isso para uma pessoa, que ele tem que me falar antes de vender o imóvel, depois que ele escreveu na escritura e botou lá que o preço de venda era 460, que a DIMOB do cartório foi informada, dizendo que o imóvel foi vendido por 460, eu não tenho mais como alterar. Então, a gente precisa educar o cliente para se tornar um contador, consultor. Você precisa que o cliente entenda que a sua posição, a sua opinião tem que ser dada no momento das decisões, antes que as decisões aconteçam. Isso é uma educação financeira, uma educação tributária, uma educação contábil até, que a gente tem que dar para os clientes. E quando a gente faz isso, a gente precisa pessoalmente encontrar o cliente. Se você faz um monte de imposto de renda remoto, que o cara te manda papel, você preenche, manda para o cara pronto, você não tem essa oportunidade de conversar com o cara, com a pessoa que está fazendo. Então, eu sugiro que você comece a marcar entrevistas com essas pessoas. Venha ao escritório, vou fazer tudo e vou marcando quando estiver pronto, antes de entregar para a Receita Federal, eu chamo o cliente na minha frente, ele senta na mesa na minha frente e eu perco 15, 20 minutos com ele, passando todos os pontos. Olha, tem essa receita, tem esse aluguel que você teve, isso aqui, tem esse imóvel. Você vai fazer o que com esse imóvel? Não esquece que se você for vender esse imóvel, antes de vender, fala comigo, que aqui a gente pode ter direito a uma isenção. Fala, você já vai vendo o que tem na declaração e vai falando, isso aqui, se você for fazer tal coisa, você pode ter direito a uma isenção. Se você fizer isso aqui, você pode melhorar. Vai trazendo o cara para o teu lado e vai criando essa coisa da consultoria para o cliente sentir que você joga com ele. Roberto, eu não tenho esse tempo. Tá bom, faz online, marca com os caras, durante o dia você escolhe um horário e começa a marcar reuniões com os clientes de 10, 15 minutos na tela, repassa os pontos da declaração, joga a declaração na tela para ele ver,
fala para ele, olha, você tem esses pontos aqui, você poderia economizar dinheiro fazendo isso, você poderia fazer aquilo, a tua declaração eu vou entregar, se você está pagando esse imposto à toa. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que todo ano eu acabo falando, ele acaba ligando para o meu DP, falando assim, aumenta o meu Prolabore, porque eu quero comprar um carro e eu preciso ter um salário mais alto, eu preciso ter uma renda maior. Então, assim, cara, para com isso, sabe? Tem clientes nossos que só negam o diabo a quatro, o cara fica matando para não tirar nota, para não dar lucro, para depois pagar INSS, imposto de renda no Prolabore, sabe? Faz a conta, fala para o cara, olha só quanto você está pagando de imposto de renda aqui para fazer aqui um Prolabore de 5, 7, 8 mil, 10 mil, para você poder ter renda para financiar um imóvel, financiar um carro. Faz isso aqui virar lucro, que é isento, cara. Sabe? Para de pagar imposto de renda e INSS, bota isso aqui no lucro, mostra para ele o balanço da empresa na hora que você vai fechar a declaração do empresário, traz o balanço, fala, vem cá, você não está tendo lucro, você está 5, 6, 7 anos sem dar lucro, isso aqui está na cara que você está sonegando. Tá? Eu não sou fiscal da Receita para ficar aqui te dizendo que você tem que tirar nota, mas essa é a nossa posição como contador. A Receita quer que nós façamos isso, né? Então, você tem que ajudar o cliente a não meter os pés pelas mãos. Falar assim, está na cara que uma empresa dessa não pode ficar 10 anos dando prejuízo. Você não pode ter uma empresa que fatura menos do que compra. Olha aqui, conversa com o cliente. Vocês precisam trazer o cliente para a roda do jogo e fazer o trabalho de contabilidade, contador, ser consultor do cara. Senão, esse cara vai falar assim, esse meu contador não serve para nada, é um preenchedor de formulário, ele manda para mim uma guia para pagar. Você aumenta R$50 numa cobrança mensal, o cara fala assim, tá, não aceito pagar mais, porque o fulano ali cobra R$200. Se um cliente meu fala, meu fulano cobra R$200, você está cobrando 1.000, eu falo, pode ir para lá, vai para lá. Porque, por exemplo, este mês, nós estamos negociando a volta de um cliente que saiu há 2 anos, que está voltando para o meu escritório para pagar o mesmo valor que ele me pagava 2 anos atrás, que a gente, de 2 anos para cá, com essa pandemia, não conseguia aumentar muita coisa, que ficou difícil mesmo, o faturamento caiu muito, né? Na área de bares e restaurantes, que é meu nicho, tá? É um hotel nesse caso. E o cara está com faturamento baixo, mas está voltando. Por que ele está voltando? Ele saiu porque antes da pandemia eu realmente cobrava o que para ele era um valor alto, mas agora eu estou cobrando exatamente o mesmo valor e ele está voltando. Por quê? Porque o contador dele não atende o telefone. Ele liga para o cara nunca pode atender, está sempre ocupado, ele está sempre numa reunião, aí ele pede para retornar, o cara não retorna. Então, vocês precisam entender que você precisa estar disponível. Você está ocupado, o cliente chamou, ligou, você viu que a ligação do cliente, você dá lá, não posso atender agora. Bota uma mensagem automática dizendo assim, estou em reunião, não posso atender agora, já te retorno. Anota no papel na tua frente, acabou a reunião, retorna para o cara. Vocês precisam entender que na nossa profissão, atendimento, o cara quer o carinho, o cara quer a compreensão. Nós somos muito psicólogos dos clientes. Às vezes eu falo para as pessoas, eu devia ter feito uma faculdade de contabilidade, uma faculdade de psicologia, porque o cliente senta na minha frente e chora todas as pitangas dele. Ele reclama que ele está tendo sem dinheiro, a empresa não dá, os empregados fizeram não sei o quê, o empregado não sai do telefone, e eu quero mandar o cara embora. Você fica horas, às vezes, eu imagino que alguns de vocês devem passar por isso, quem faz esse trabalho consultivo, eu imagino que alguns façam, tá? Não vou aqui botar todo mundo na cesta dos ovos que quebraram, ou seja, que ninguém faz isso que eu estou falando, eu imagino que alguns façam, né? E quem faz já deve ter passado por isso. Eu tenho clientes meus que sentam na minha frente para dizer assim, eu vou me separar daquela vagabunda, chama a mulher de vagabunda, grita, fala besteira. Você fala assim, meu Deus, o que eu tenho com isso, né? Se ele brigou com a mulher dele, se a mulher dele deu para o vizinho, eu não tenho nada com isso, mas o cara fica ali chorando pitangas e você vira... Não tem nada a ver com contabilidade, mas o cara está ali e você tem que ouvir, tem que ser parceiro, tem que ter paciência, tem que ajudar o cara a sair do problema que ele se enfiou, porque muitas vezes ele veio ali para discutir como é que vai ficar a divisão de bens, o que eu perco, o que eu ganho, o que essa mulher vai levar meu, né? E você tem que abrir a declaração e falar, olha só, vocês têm isso aqui meio a meio, isso aqui vai acontecer assim, vai ficar assado, e explicar tudo para ele. É uma trabalheira que tem um preço, você tem que cobrar por isso. Aí eu vejo as pessoas fazem isso tudo de graça, respondendo aos clientes dúvidas que você levou anos para aprender, que você pagou caro para aprender, às vezes errou, pagou multa, e ensina para o cliente de graça.
Você tem que cobrar. Aquele rapaz que faz um quadro aí no Instagram, né, que é o Contador Revoltado, né, que é um rapaz lá do Porto Alegre, que é super engraçado. Ele outro dia fez um post que eu achei engraçadíssimo, que ele está vestido de médico, né? Aí a pessoa chega para ele e fala assim, a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou com um probleminha, o médico fala assim, pode então, a consulta é R$500, senta aí que a gente vai ver o que é. Você já te cobra a consulta para ver o que é. Você vai no dentista e fala assim, doutor, eu estou com uma dor de dente, o cara fala assim, a consulta é R$500, senta ali na cadeira que a gente vai olhar. Se você não topar pagar os R$500, você nem senta na cadeira do dentista ou do médico. Aí o cara chega para o advogado e fala assim, doutor, quero analisar esse processo aqui, eu estou com um problema, o senhor me ajuda? Não ajuda não, que para ler um processo é R$1.000, né? O advogado já mete logo a faca no peito do cidadão. E aí a gente chega para a gente fala aqui na contabilidade, como hoje mesmo, acabei de receber, estava falando com um rapaz aqui agora no telefone. Ele está se mudando para os Estados Unidos, está querendo entender, porque eu tenho lá no meu canal, eu falo em alguns vídeos sobre saída definitiva, como é que fica a bitributação, como é que tem que fazer saída de comunicação definitiva do país e tal. Ele falou assim, eu vi os seus vídeos e eu estou preocupado porque eu estou tirando um green card. Aí eu viro para ele e falo assim, olha só, se você está tirando um green card, no dia que você botar a mão no green card, você é residente fiscal nos Estados Unidos, vai pagar imposto de lá, de tudo que você ganha no mundo inteiro. Você vai querer botar o pé aqui, deixar aqui, pagando imposto aqui, vai pagar lá, e possivelmente não vai nem poder compensar, porque o acordo de bitributação que compensa impostos, nesse acordo diz assim, o brasileiro que for morar fora e tiver coisas aqui, ou o americano que vier para cá e tiver coisas aqui, mas continuar morando lá, vai poder compensar os impostos. Só que ele não fala, o brasileiro que está morando aqui e tem coisa lá e paga lá, e tem coisa aqui, paga aqui, compensa lá. Não é assim que a banda toca. Você tem que se mudar para o outro país e ficar com coisas no Brasil. Essas coisas que têm retenção na fonte, o código do DARF da retenção na fonte dos impostos do não residente é diferente do código do DARF do residente. A Receita faz isso para quê? Para os seus DARFs irem parar numa conta separada e poder amanhã, quando os Estados Unidos disser o Receita Federal Brasileira, tem um cara aqui que está dizendo que pagou esse imposto aí no Brasil. Ele vai lá por aquele código, vai achar aquilo e vai ver realmente aqui, está no código de não residente, está pago, pode compensar aí que o Brasil e os Estados Unidos dividem esse valor meio a meio lá na conta corrente. A gente tem uma conta corrente que joga esse dinheiro todo lá dentro e é dividido meio a meio entre os dois países, entendeu? Então, se você não explica isso para o cara, quando eu falo para ele, olha só, eu vou te ajudar, mas isso é uma consultoria que você quer que é paga. Eu falo, não, mas o meu problema é muito simples. O seu problema é tudo, menos simples, entendeu? É super complicado o que você está querendo resolver, não é? Eu levei anos para aprender o que eu vou te dizer aqui, eu não vou te dizer sem você pagar 1 hora de consultoria. E você tem que falar isso com amor e carinho, né? Você não pode chegar e jogar no peito do cara, só paga aí, senão eu não falo nada. O cara vai embora, né? Então, você tem que aprender a lidar com isso. É um aprendizado que nós, contadores, não aprendemos na nossa faculdade. Ninguém ensina a gente um lado comercial. A gente tem que aprender a se vender. Então, a gente devia ter aula de psicologia do empresário, né? A psicologia do empresário e a aula de como vender o seu serviço. São duas coisas que a gente não aprende. A gente simplesmente não aprende. Mas hoje, se você não fizer isso e não aprender a se vender, e se vender online, fazer um canal no YouTube, fazer um canal no Instagram, vender a sua imagem, vender o seu trabalho, ainda que você faça poucos vídeos, 1 por semana, porque tem pouco tempo, contrate alguém para te fazer essa edição, jogar lá. Ele vem, grava com você, tira fotos. Uma semana, às vezes, ele vem e faz 10, 15 vídeos e vai ficar lá 1 mês, 2 fazendo posts, entendeu? Às vezes eu faço isso, passo um dia inteiro gravando, fica lá 1 mês fazendo posts lá. E é coisa de televisão, né? Porque aí, amanhã o senhor vai para o escritório, leva umas 4 camisas diferentes, que a gente vai fazer uns vídeos, tem que ficar trocando de camisa, hein? Não pode ir com a mesma camisa, né? Aí eu fico lá, igual o artista da Globo, troca, aí a mulher vem pentear meu cabelo, ajeita, só vai lá, dá um jeitinho nessa barba aí, que a barba está muito... Aí você vai lá, faz a barba, volta, penteia. Aí você fala, agora ficou bom. Então agora pega a caneta. Não, troca. Você se sente artista de TV, um dia na televisão, ali, fazendo foto e vídeo. Mas depois dá resultado quando eu vejo essas pessoas me ligando e pedindo para comprar uma consultoria de R$1.000 por 1 hora de consultoria. Para fazer o trabalho que é intelectual, você senta e responde perguntas.
e o cara te paga por esse trabalho. E você vai falar assim, Roberto, mas ninguém paga isso. Se ninguém pagasse, eu não estava fazendo, né? Eu estou fazendo, e eu vou repetir aqui o que eu falei para vocês aqui no início. Quem chegou cedo, estava aí no comecinho, ouviu a gente falando. Eu estou sentado hoje no aeroporto de Madrid, estou indo para São Paulo com a passagem de executiva paga pelo cliente, vou amanhã chegar em São Paulo, vou pegar um voo da Emirates na executiva para Dubai e vou com o cliente na cadeira do meu lado e nós vamos discutindo os pontos que ele quer que eu resolva para ele numa consultoria de 7 dias, com tudo pago em Dubai. Isso é por quê? Porque esse cliente confia num trabalho de longo prazo que eu venho fazendo há alguns anos, fazendo não apenas o imposto de renda dele, mas trazendo para ele a consultoria, e esse cliente vai crescendo na confiança, ao tal ponto que hoje ele não faz um negócio se ele não me levar junto. E aí ele resolveu fazer essa offshore em Dubai, que parece que é um negócio que eu nem sei o que é, ele vai me explicar, né? Mas é um negócio lá que ele montou, que é montar num buffet de advogado, e por acaso eu falo inglês fluente, tá? Então, isso ajudou nesse caso meu da offshore de Dubai, tá? Eu vou com ele, porque ele não fala o inglês tão fluente quanto o meu, ele fala um inglês meio macarrônico. Falou assim, não, você fala inglês fluente, você vai entender melhor do que eu, é capaz desse cara tentar me enrolar, porque o meu inglês não é muito bom, eu prefiro que você vá comigo para você me ajudar a tomar essas decisões. E eu estou indo com ele com tudo pago em Dubai por 7 dias. E isso é o quê? Isso é fruto de um trabalho de consultoria. Agora, se você continuar aí preenchendo o formulário de imposto de renda, que você tem 50 formulários por dia para preencher por R$50, eu faço 3 impostos de renda e ganho mais dinheiro que você. Entendeu? Por quê? Porque eu vou cobrar R$1.000 por imposto de renda. Eu prefiro fazer. Eu hoje faço uma média de 180 declarações, tá? Ah, Roberto, você cobra R$1.000 cada uma? Não, não consigo cobrar R$1.000 cada uma, porque, por exemplo, muitas vezes é um empresário e a mulher dele só está registrada na empresa para se aposentar, né? Está lá há muitos anos já, faltam 5, 6 anos para se aposentar, então está lá na empresa como empregado. E aí o que acontece? Eu cobro as 2 declarações R$1.000, R$500 cada uma, na verdade não, é o casal R$1.000. Aí eu vou lá e cobro 1.200, um salário mínimo de um cliente novo. Por quê? Para você poder ganhar o suficiente para estudar. Porque se você tem que trabalhar igual um cachorro, você não estuda. Por exemplo, a Sandra está fazendo o meu curso. Meu curso não é um curso barato. Meu curso talvez seja o mais caro do mercado, ou um dos mais caros do mercado. Por quê? Porque o que eu entrego, o mercado não tem para entregar. Eu faço todos os cursos que aparecem no mercado, absolutamente todos os cursos que pipocam na minha tela, eu me inscrevo, pago e faço. Por quê? Porque eu quero ver o que tem dentro do curso. Se alguém está entregando o que eu entrego por um preço muito baixo, ninguém entrega. Por quê? Porque os cursos de imposto de renda que tem no mercado, o cara dá 2 aulinhas, tira dúvida, 3 aulinhas, tira dúvida, ali acabou. Ninguém dá aula toda terça e quinta para te passar a matéria como eu passo todos os pontos da declaração e vou tirando dúvidas sobre aqueles pontos no dia a dia, terças e quintas. Sábado, de 9 às 10 da manhã, eu faço uma aula de tira dúvida genérica. Traga a dúvida que você tiver sobre o assunto que for, que eu tiro dúvida aqui. E tem gente tirando dúvida comigo sobre holding patrimonial no sábado. Como é que monta uma holding patrimonial? Como é que faz? Por quê? Porque eu estou aberto a tirar qualquer dúvida no sábado, 9 horas da manhã. Isso eu estou fazendo, gente, de dia 8 de fevereiro até 28 de abril. E como postergou, eu vou acabar emendando alguns dias em maio, porque, por exemplo, quinta-feira, amanhã, eu não vou dar aula. Por quê? Porque eu vou estar no avião, voando para Dubai, eu não tenho como dar aula de dentro do avião. Sábado eu vou estar chegando em Dubai, então eu também não vou dar aula, tira dúvidas. Como é um feriado na sexta, emendou um feriadão, eu falei, cara, esse feriadão não vou dar aula, pessoal. Essas 2 aulas eu vou jogar para maio, que já prorrogou, então eu empurro para maio, e maio a gente vai fazer algumas aulas aí que eu pulei porque eu estava em trânsito, e vou dar algumas aulas, pelo menos uma por semana em maio, para continuar tirando dúvida, que não fazia parte do preço, mas eu vou entregar. Eu vou entregar as aulas todas que eu prometi até o final. Eu prometi dar, sei lá, X horas de aula que está lá no conteúdo, eu vou dar todas as horas que eu prometi. Vamos até o final. E se eu tiver que dar mais horas, eu vou dar mais horas. Porque o interessante aqui é que vocês, contadores, que são meus alunos, aprendam tudo o que puderem, porque eu quero criar uma comunidade de contadores consultores de primeira linha. Não é consultor, é esse consultorzinho que faz BPO financeiro e entrega para o cara uma folhinha, não. É o cara que é pago para pensar, é o cara que é pago para trazer a solução do problema, tá? É isso que eu acho que vai vender o futuro da gente, porque o resto, a inteligência artificial e os softwares vão comer isso tudo aí. BPO financeiro, balanço,
coisa. Isso tudo vai morrer nos softwares daqui para frente. O que a gente vai sobrar para a gente é a possibilidade de ter a conexão emocional com o cliente. E essa conexão emocional vai trazer para você uma condição de pensar e ajudar o cliente a pensar que ele vai se abrir para você coisas que ele não fala para o software e que o software não sabe. Por exemplo, nessa viagem que eu vou fazer para Dubai, eu vou passar 7 dias ao lado desse cara, dia e noite. Você acha que eu não vou aprender da vida dele coisas que software nenhum vai aprender? Claro que vou. Claro que eu vou saber da filha, da mulher, das coisas que acontecem na vida dele, porque a mulher vai ligar, vai brigar com ele, vai falar que o carro quebrou, vai falar que não sei o que aconteceu. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia durante 7 dias. Eu sou paraquedista, né? Eu não sei se vocês sabem disso, eu salto paraquedas, né? E em Dubai tem a Skydive Dubai, que é um dos melhores centros de paraquedismo do mundo. Eu vou pegar ele pela mão, vou falar assim, hoje nós vamos lá em Skydive Dubai, vamos fazer um salto de paraquedas. Se esse cara saltar de paraquedas comigo, ele vira meu melhor amigo. No dia seguinte, ele é meu buddy. Estamos juntos pro resto da vida, entendeu? Assim, é uma experiência de quase morte que transforma as pessoas. Você vai criando uma conexão com esse cara, que esse cara amanhã vai trazer mais clientes para você. É o emocional que vai te manter no mercado. Não é o BPO financeiro, não é o balanço que você entrega, não é a contabilidade linda e bonitinha, com os papeizinhos coloridos e o livrinho feito bonitinho. Tá? O que vai te manter no mercado é o emocional, é a conexão com o cliente. 2 coisas que eu acho que vocês precisam parar de fazer, que vocês estão fazendo isso aí como se fossem os ratos da rodinha lá que fica... Sabe aquele hamster branquinho correndo na rodinha? São vocês correndo na rodinha e fazendo 2 coisas que eu vejo fazendo, que eu fiz lá atrás, tá? E eu não estou criticando vocês, não. Eu fiz a mesma coisa. Mas só que em dado momento eu abri o olho e falei assim, putz, isso aqui não vai me levar para onde eu quero ir. São 2 coisas. A primeira delas é parar de achar que o software da Omicron, Omint, Contab não sei o quê, esses softwares todos que a gente faz que automatizam, vai acontecer com todos eles um dia o que aconteceu com o outro no começo da pandemia. Aí teve um deles que virou para os contadores e falou assim, os clientes que nos interessam são esses aqui. Esse aqui que não interessa, ó, 30 dias para mudar para outro software. No mês de abril, você fazendo imposto de renda, você fechando o balanço, e eles falam assim, o software que você está usando, muda para outro que o nosso aqui está saindo do ar para você. Nós não vamos renovar maio para você. Você já imaginou dentro de um escritório com 200, 300 empresas, o caos que é migrar para outro software em pleno mês de imposto de renda, pessoa física, fechando o balanço de pessoa jurídica, para entregar imposto de renda, e você ter que migrar de software, porque os caras sempre vão falar assim, isso aqui, a nossa faturamento com vocês é muito baixo, sabe? Nós vamos ficar com esse aqui, essa base que interessa, esse aqui fora. Gente, vocês estão na mão desses softwares todos. Vocês estão na mão desses softwares todos. Nós estamos, não tem jeito, eu também uso Alterdata, não tem jeito, mas é diferente desses softwares novos de startups que chegaram agora. A Alterdata e a ProSoft, por exemplo, são empresas com histórico de mercado, elas apoiam o contador, estão do nosso lado. Elas não vão suprir a existência do contador do dia para a noite, como esses caras querem fazer, como eu vejo aí fazendo softwares automatizados de contabilidade. Agora eu vejo o banco, tem um banco aí que tem um software de contabilidade de lucro real. Você lança tudo e paga tudo no banco, ele faz a contabilidade sozinho. Eu falei, gente, vocês não estão vendo que ao automatizar as funções todas, você está perdendo a sua função principal, aí o banco vende para você o peixe que agora você vai ter tempo para ser consultor. Vai ter tempo, mas não te ensina como ser. Você tem que começar a entender que essas ferramentas vão sim ser usadas. Se você vai usar ela, vai, usa. Usa, fique sempre preparado para o momento em que ela não vai, que ela vai te largar na mão. Vai ter um dia que essa ferramenta é capaz de mandar uma carta para os seus clientes e dizer assim, olha só, você não precisa dele não, eu tenho um contador aqui que por R$190, você só precisa digitar os dados, eu mando um funcionário instalar aí no teu computador um softwarezinho, você digita o seu livro caixa do dia a dia, que é onde você já lança a caixa, né? Então, aí o software ainda fala para você assim, olha, nós estamos te dando uma versão gratuita para você instalar no seu cliente, aí o seu cliente vai digitar tudo para você, não vai ter trabalho nenhum. No dia que o seu trabalho você não tiver trabalho nenhum, a sua necessidade acabou. Aí, no dia que você já instalou lá, você treinou o cliente para ele, você fez tudo, ele precisa de você, contador, para quê? Para nada. Ele vai te dar um pé na bunda, ele vai falar para o cliente assim, olha só, para de pagar lá um salário mínimo para o cara, paga R$199 para mim
E você não precisa de contador, que eu tenho aqui um contador que atende 10 mil pessoas, ele assina por todo mundo aqui. E entrega tudo automatizado. Então, você precisa ter uma conexão emocional com o cliente para nessa hora ele falar assim, não, você não vai me entregar o que o cara me entrega. O cara me entrega lá uma coisa que você não vai entregar nunca. Quem é você? Entendeu? Você precisa criar a conexão da pessoa para você virar um consultor para ele, para você virar uma pessoa que importa para ele, que na vida dele faz diferença e que no final das contas é a você que ele vai recorrer antes dele, por exemplo, vender um carro ou trocar o carro da mulher dele. Eu tenho um cliente que me liga e fala assim, Roberto, eu vou trocar o carro da minha mulher. Eu estou com dinheiro no fundo tal, eu tenho ações, eu tenho não sei o quê. De onde eu tiro para eu pagar o menor imposto? O cara não troca o carro sem me perguntar de onde ele vai tirar o dinheiro. E ele fala assim, se eu tirar desse aqui agora, eu vou perder dinheiro. É melhor eu comprar o carro no final do mês, compro agora. Aí eu falo, não, vamos tirar desse investimento, só que você vai pedir o resgate dele, vai levar 60 dias, segura essa compra 60 dias. O cara fala para mim assim, beleza, espera 60 dias, encomenda o carro, dá um sinal, espera para pagar dele a 60 dias e compra o carro dele e fala assim, o Roberto me ajudou a economizar 10, 15 mil reais, que eu vou levantar para ele. Olha, se você tiver que tirar desse, você vai pagar tanto, desse vai pagar tanto, então vamos tirar desse aqui, você vai pagar isso aqui. Aí ele fala assim, porra, eu tinha pensado em tirar daquele lá, ainda bem que eu falei com o Roberto. Entendeu? Isso é ser consultor. Isso é fazer diferença na vida do seu cliente. É ele estar emocionalmente vinculado a você de uma maneira que ele não toma decisões sem perguntar ao contador qual é a melhor coisa a fazer. E olha, muitas vezes esse cara fez o meu curso de imposto de renda, tá? Aprendeu. Mas ele não aprendeu porque ele quer fazer. Ele aprendeu porque ele quer ter uma noção melhor de quando ele deve falar comigo, porque ele fala assim, isso aqui eu sei que tem um problema, eu vou falar com o Roberto lá, que aqui eu não lembro como é que é, mas eu sei que aqui tem um problema, entendeu? Isso é que eu quero que vocês aprendam. Como virar um consultor para o seu cliente, como fazer isso. E a maneira correta de fazer isso começa pelo imposto de renda agora, nessa hora que a gente está, quando você, antes de entregar as declarações de imposto de renda, você prepara ela está pronta, você marca uma audiência com ele online, na câmera, na sua frente, se possível, na sua frente. Tira, sexta-feira é dia de chamar cliente aqui. Faz fila aqui no escritório, bota aqui uma máquina de Nespresso, dá cafezinho para todo mundo, dá croissant com manteiga, sei lá, mas chama os clientes um por um, 15 minutos com cada um e vai passando as declarações dos clientes importantes, né, gente? Você não vai fazer isso com aquele cliente que não tem nada para te oferecer. Você vai fazer isso com aqueles clientes que você sabe que a tua consultoria vai fazer diferença na hora que ele for vender um imóvel, que ele for fazer uma aplicação de dinheiro, ou que você possa trazer para ele uma economia, vai vinculando com esses, vai trazendo eles para um preço mais alto aos poucos e vai diminuindo aquela base de cliente de R$50. Mas eu não quero perder aquela base. Ótimo, treina um funcionário, bota ele para preencher, você só revisa e entrega aqueles facinhos lá, moleza, faz isso com um funcionário, ele preenche lá para você e você vai botando o pessoal para fazer, para você se livrar desse trabalho mecânico de preencher formulário e começar a ser uma pessoa próspera, que segue na frente de todo mundo, mas isso é baseado no contato, na conectividade entre você e o cliente, na empatia, naquele lance de ter pele, de ter ali, estamos juntos, apertar a mão, abraçar, sentir o cheiro da pessoa e botar ela num pedestal ali, que ele é o cara que está aqui contigo. Entenderam o que eu estou dizendo? Ficou claro o que eu estou falando para vocês? Eu queria que alguém me desse um feedback. Roberto, a palpiteira de plantão, boa tarde a todos. Eu acho assim, muito importante esses pontos que você está elencando, né? Que ontem mesmo eu falei isso para um empresário. Falei, é só uma ajudinha, né? Ajudinha não tem ajudinha, né? Ajudinha eu posso segurar sua mão, te ajudar a atravessar a rua, eu te deixo lá do outro lado e vou embora, né? Não estou pagando um doutorado, estou estudando, fazendo várias coisas de graça, né? Eu achei aquela coisa do advogado que se é só para olhar, eu já olhei, eu achei ótimo. Já olhei. Mas já olhei. Você não pediu aí, para dar uma olhadinha? Tá super bonito o processo. Está bonito. Super bonito. É isso aí, né? E eu, por exemplo, precisei de um advogado, a advogada falou para mim, olha só, Sandra, posso te ajudar, mas é o seguinte, primeiro você faz o primeiro depósito, olha, o meu custo é tanto, você quer pagar,
Se você quer que eu converse com você primeiro, você faz o primeiro depósito, depois a gente conversa. Primeiro você me contrata, depois eu trabalho. E assim, eu acho que a grande questão é que as relações não são claras, né? E as entregas não são claras, né? Eu tenho cada vez mais feito isso. Aí as pessoas falam, você atende poucas pessoas? Prefiro, porque eu prefiro ter a pessoa que eu posso dizer o seguinte, olha, você está fazendo errado, vamos fazer assim, vamos juntos, do que eu ficar desgastando com aquela pessoa que não vai. Ah, Sandra, eu prefiro fazer o errado. Então, vai sozinha, amiguinha, atravessa a rua do jeito, né? E a gente tem que aprender com o advogado e com os médicos, né? Não sei quem já teve experiência agora ultimamente com os médicos particulares, que quando você agenda no WhatsApp, já vem uma mensagem direta para você com um cardzinho. Já vem, olha, a minha consulta custa tanto, o Pix é tanto, e tem os seguintes horários para você. Acabou, cara. É isso aí. E você pagou. E no dia você não apareceu, é o que está escrito lá no card. Perdeu, porque o horário era seu, né? E eu acho que a gente tem que aprender um pouco disso de falar, né? Eu vou aproveitar, Sandra. Não fez seu curso a fazer. É verdade. Mas vou aproveitar a tua deixa para falar aí a resposta do Matheus, que perguntou, na hora de começar fazendo imposto, eu preciso variar o preço da consulta dependendo do que o cliente precisa? Não é do que o cliente precisa, é do trabalho que vai dar. Isso, então, por exemplo, se minha hora custa R$1.000 de consulta. Se eu vou fazer um imposto de renda que leva 1 hora para fazer, eu tenho que cobrar R$1.000. Se eu levo um imposto de renda que leva 4 horas para fazer, eu teria que cobrar R$4.000. Talvez fique caro. Eu cobro R$2.000 por um imposto de renda que vai demorar uma manhã inteira. Tá bom. Porque se eu fizer um de manhã de 4 horas e uma tarde de 4 horas, eu ganhei R$2.000 num dia. R$2.000 por dia, 30 dias, 60 dias de imposto de renda, falando de R$120.000. É o salário que você precisa para viver o ano inteiro. Então, você resolveu a tua vida durante 2 meses de imposto de renda. Se você chegar nesse ponto, tá? Eu ainda não cheguei, tá? Eu não ganho isso assim com essa facilidade. É verdade que eu tenho 180 clientes, mas para complementar minha renda, ainda dou os cursos, ainda tenho a minha PJ que eu faço lá, até porque eu tenho 2 filhos do primeiro casamento que levam uma parte da minha pensão, que no final acaba sobrando menos para mim. Mas é importante lembrar que, sim, você avalia o preço que você vai dar para o imposto de renda dependendo do que é. Por exemplo, um cara que tem um único emprego, que não mudou nada na vida dele, ele não comprou imóvel, ele não vendeu o carro, ele não comprou carro, ele não fez nada. Só tenho que repetir a declaração do ano passado dele, lançar os saldos dos bancos e lançar o informe de rendimento da empresa, da única empresa que ele trabalha, não dá para cobrar R$1.000, né, gente? É óbvio que não dá para cobrar R$1.000. Mas esse cliente é o cliente que você vai cobrar R$300. Não vai cobrar 100. Por quê? Porque você vai explicar para ele que ele devia ter feito um PGBL, você vai explicar para ele que se ele for vender aquele imóvel tem uma tributação, você vai fazer algum tipo de consulta, vai ter de conexão com ele. Parem de cobrar R$100, 50, 100, R$200. Vai cobrar 250, 300, 400, R$500. O cliente pode pagar, tá? Dá para fazer. Então, eu tenho... Espera só um segundo. Até o momento não temos mais perguntas no chat. Roberto, qual seria o primeiro passo assim, para um contador que quer definitivamente mudar para contador, mas ser um especialista igual ao senhor? Qual o primeiro passo que ele deve fazer? O primeiro passo é o que eu estava falando aqui sobre conectar com os clientes. Eu acho que a primeira coisa que ele precisa, antes de começar a estudar para ser especialista, tá? Por quê? Porque ele não sabe nem no que ele tem que ser especialista. Então, tem 2 opções que eu diria que são as principais. Não é nem 2 caminhos diferentes, não. São 2 coisas que ele tem que fazer. A primeira é estudar muito da legislação de pessoa física, que é o que a Sandra está fazendo. Ela está fazendo o meu curso para se especializar sobre a parte de pessoa física. O meu curso abrange bastante coisa da pessoa física, parte de ITCD quando tem doações, ITCMD quando tem causa-morte, de TBI na compra e venda de imóveis. A gente fala aí de vários impostos que influenciam a vida de uma pessoa física na compra e venda de bens, no GCAP, no Carnê-Leão, no ganho de capital
com criptoativos, com investimentos em bolsa de valores. Então, quando você conseguir cercar o imposto de renda com uma característica completa, você já começa a poder sentar na frente do cliente e falar assim, você podia estar economizando dinheiro aqui. Então, qual é a segunda coisa que você tem que fazer? Uma vez que você tem o conhecimento necessário, se alguém já tem, o próximo passo, que é o passo importante, é conectar com o cliente, é trazer o cliente na mesa, é sentar com ele e parar de querer automatizar tudo e ficar quanto mais automático, melhor. Porque nós estamos indo para uma era onde as artes serão muito mais valorizadas do que uma indústria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no século XXI, indo para o século XXII, a gente vai ver uma humanidade que vai valorizar o trabalho da arte muito mais do que o trabalho do profissional que fica atrás do balcão. Por quê? Porque o profissional atrás do balcão muitos desses profissionais vão ser substituídos por inteligência artificial, por robôs, por automatização, e a nossa profissão não fica fora disso. É o caso do ascensor, do elevador, né, que o ascensorista deixou de existir. Né? Não existe mais ascensorista. Por quê? Porque automatizou o troço de uma forma que não precisa mais. E a contabilidade, na medida em que as notas fiscais sejam 100% eletrônicas, que tenha PIX somente, que o real seja uma moeda digital, o governo pode amanhã falar assim, vamos acabar com esses impostos todos aqui e vamos fazer só o imposto sobre a movimentação financeira, porque passa tudo aqui pelo PIX, né? Se eu cobrar 0,1%, a gente arrecada mais dinheiro do que com todos esses impostos, e aí o contador que só trabalha para gerar guia, esse cara não existe mais. Para que ele serve para quê? Para nada. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado que a contabilidade precisa ser uma contabilidade gerencial, onde você faz relatórios para aumentar a lucratividade da empresa, a lucratividade da pessoa física, também quando a gente faz isso. Por exemplo, na minha aula de imposto de renda de ontem, eu dei aula ontem para os alunos do curso de imposto de renda, e eu estava explicando para os alunos que o que eu faço com a declaração de imposto de renda é basicamente uma DOAR, uma declaração de origens e aplicações de recursos. O que significa isso? Se você não conseguir fazer a variação patrimonial do cliente, bater e fechar, casando as origens e as aplicações de recursos, você vai ter um descasamento de entrada e saída, onde ele pode ter mais patrimônio do que ele teve de receita. E como é que você vai explicar isso numa pessoa física? Não tem como, ele só tem uma fonte de receita. Mesma coisa na pessoa jurídica, né? Se o patrimônio dela aumenta, de onde veio o dinheiro se ela não tirou as notas? Né? Se tem dinheiro no caixa, mas não tinha nota. Aí o sócio faz empréstimo e toca fazer a AFAC e empréstimo para sócio, porque o cara está sonegando, cara. A Receita vê isso, a FAC é sonegação, clara, né? Ah, não, Roberto, a gente faz uma FAC. Se tiver o TED para a conta da empresa, tudo bem. Se não tiver, é sonegação. Tem que ter os TEDs lá, marcando lá, TED feito em tal data, a conta FAC. Se ela não consta lá no histórico, TED feito da conta tal para conta tal em data tal dia, e o comprovante guardado na contabilidade, amigo, se eu sou fiscal, eu já multo todo mundo, é tudo sonegação. Não tem como ter a FAC sem não ter TED, não tem como, entendeu? Se foi realmente uma FAC para aportar capital na empresa, tem TED. Se não foi, é sonegação. Então, assim, a gente vai chegando num ponto onde essa inteligência artificial vai começar a fazer isso, e quem fica hoje nesse reme-reme vai perder o emprego, não vai ter chance. Eu não acredito que o imposto de renda da pessoa física vai acabar nunca, tá? A Receita quer ter um controle sobre isso, e eu também acho que o imposto de renda da pessoa jurídica não deve acabar, ele pode ser alterado por alguns outros métodos, mas não deve acabar. Mas eu acho que amanhã a gente pode ter uma substituição de ICMS, PIS, COFINS, esses impostos sobre movimentação, por um imposto sobre movimentação financeira, ou um outro qualquer que trabalhe sobre o faturamento da empresa, que vai reduzir as margens dessas pessoas. Então, eu entendo que você precisa, sim, fazer essa empatia, trazer a empatia para a mesa, botar o cara na frente e começar a falar sobre isso. Era essa a pergunta, Evelyn? Sim, exato, Roberto. Muito obrigada. Vamos lá. E Roberto, só para uma coisa, essa questão do valor, né, da consultoria, que você deu as dicas aí da questão do tempo, eu acho que vale muito, né? Não sei se você... eu acho que as pessoas também têm que, cada um, avaliar como é que você cobra a sua hora, né? E os custos disso, né? Mas com relação a essa questão
do imposto de renda, eu acho que é exatamente isso que as pessoas têm que começar a mostrar, que você tem que começar. A gente está terminando agora o imposto, vai estar fazendo o imposto de renda, mas já começar o de 2022, porque algumas coisas você já vai começar atrasado, né? Porque se você vacilar, quem vendeu o apartamento em janeiro ou vendeu ações ou até inventário, né, já tem que começar a repensar, né? Então, eu queria... Eu tô olhando para o lado que eu estou fazendo uma foto da nossa... Então, eu tô com você. Acho que você está certíssima. A gente precisa já começar a explicar para o cliente que o imposto de renda dele de 2023 já começou dia 1º de janeiro de 2022 e que ele pode fazer grandes economias se ele for seu parceiro. Se vocês dois juntos estudarem o patrimônio dele e a maneira como ele pode diminuir os impostos lá no ano que vem. É isso que você precisa começar a fazer agora. Eu concordo plenamente, Sandra. Não, e essa coisa do doar é muito engraçado, porque eu ainda tenho que alguns cadernos da minha época da faculdade, e eu vou fazer 30 e poucos anos de formada, e um professor que falava isso para a gente: pega o imposto de renda, traz. A gente levava o imposto de renda de alguém e ele fazia o doar. Está vendo? Entrou aqui, saiu aqui, por isso que não pode ser assim, ó, essa aí está errado, né? E aí a gente fazia lá os quadrinhos e entregava para os clientes, e é muito engraçado que quando você fala isso para algumas pessoas, você fala assim: mas para que isso? Para mostrar, né? Mas parabéns pelo bate-papo, parabéns à presidente. Alguém tem mais dúvida, pessoal? Porque está chegando só a hora, né? Não, a minha hora estou tranquila. A gente combinou 1 hora, vai fazendo 1 hora agora só para saber como é que estão as dúvidas. A Evelyn tem mais alguma dúvida aí, Evelyn? Roberto, diga. Mesmo que não seja especificamente sobre como se tornar um bom consultor, mas sobre o imposto de renda, pode ser? Claro, pode perguntar o que quiser. Estou aqui à disposição. No caso de um imóvel que tem a cláusula de usufruto, foi passado um imóvel e agora a pessoa faleceu. E a herdeira, vamos dizer, herdeira já dona, né? Com o falecimento da pessoa, esse usufruto termina. Qual o procedimento que tem que ter que agora vem um período de inventário, essas coisas todas, o que tem que ir fazendo com relação a esse imóvel? O usufruto não vai entrar no inventário, tá? O usufruto ele é extinto com a morte. Agora, ao fazer isso, a pessoa recebe esse usufruto e tem aí que ver se o ITBI, que é o ITCMD, na verdade, né? Quando é uma doação com reserva de usufruto, se é o ITCMD, se o ITCD, o ITCMD foi pago sobre o usufruto ou não. Muitas vezes não é. E aí o cartório só pede o ITBI, o ITCD, né? O ITCMD, sobre a metade da nua propriedade, né? Sobre metade do valor, que é a nua propriedade, a outra metade fica sem pagar. Aí vai lá, paga o ITCD e pronto, a propriedade fica completa para o herdeiro, já fica passado. Porque a doação já foi completa apenas com a reserva enquanto ele fosse vivo, com a morte dele automaticamente é passado. Então não há aí que se falar em inventário nem nada disso. Basta pagar o ITCD e assumir a propriedade completa do imóvel. Então, o que tem que fazer é isso, e uma vez feito isso, é lançar o imóvel completo já na pessoa que recebeu, que tinha a nua propriedade. Tá ótimo. Valeu. Obrigada, tá? Por nada. Mais alguma pergunta? Evelyn, você tem alguma coisa aí no chat? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Tem uma pergunta. Alair Martinez, pode abrir o seu áudio. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Doutor Roberto, foi um prazer assistir a sua palestra, brilhante, tá? Eu fiquei realmente impressionado com as dicas. E eu queria tirar uma dúvida em relação a software de apoio.
se o senhor recomenda algum software, ou se isso não é válido, ou se é válido apenas Apoio para para quem tem qual muito... atividade? O imposto de renda, né, na hora de fazer a declaração. Eu uso só aquele da Tá. Receita ou eu devo ter algum software para colher documentos, alguma coisa assim? Eu só uso da Receita. E você vai perguntar assim, por que você não usa, por exemplo, um Analyr Pro, que é um bom software? Eu já testei, ele é um bom software, tá? E eu acho até que vale a pena usar. E por que eu não uso? Por esse medo que eu tenho de qualquer dia desses, o Analyr Pro mandar para o meu cliente lá uma carta e dizer assim, olha só, faz direto aqui, né? É tão simples, né? O que ele é só repetir aqui. Então, eu prefiro não entregar os dados do meu cliente, por exemplo, amanhã nós temos essa LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados aí, e amanhã o meu cliente não me autorizou a dividir os dados dele com a empresa do Analyr Pro. Essa empresa é invadida, um hacker rouba os dados, vai se descobrir que a conta do meu cliente foi hackeada e as bases desse hackeamento vieram lá do Analyr Pro, que fui eu que contratei. O meu cliente vai me processar. Então, para eu ter um software de apoio, eu preciso que o meu cliente assine um documento autorizando que eu use esse software de apoio, senão eu não posso botar os dados num software que não fica na minha máquina. Se os dados ficam online, entendeu, Anaí? Se o Analyr Pro, esses softwares todos ficassem instalados na minha máquina, como era antigamente, o meu Alterdata ficava no meu servidor, né? Ainda fica, no meu caso, né? Eu tenho um servidor da Alterdata dentro da minha empresa. Por quê? Porque eu não quero que os meus dados fiquem na nuvem. Não quero que todo mundo saiba os dados do meu cliente. Pô, mas se um hacker invadir o seu servidor, pois eu evito que ele fique exposto. Tem um rapaz que cuida lá, tem firewall, tem o Diaba 4, para a gente tentar travar isso. Mas eu acho que assim, a gente precisa tomar cuidado com esses dados dos clientes, que um dia a gente pode sofrer uma invasão hacker e o cliente tem que estar ciente de que isso está na nuvem, entendeu? Então, na hora que a gente migra, por exemplo, o software das empresas que a gente cuida para a nuvem, a gente precisa fazer com que os clientes tenham acesso, saibam que numa possível invasão desse software na nuvem, a culpa não é nossa, é da empresa que tem o software, entendeu? Não, entendi, eu gostei. A Porque o preocupação é cliente válida, não né? nos autorizou a dividir esses dados com terceiros. Pois Verdade. é. Senhor Roberto, uma pergunta da Bela Balaciano. Boa Diga. tarde. Israel tem acordo de tributação com o Brasil? Israel, eu não sei se tem, mas eu duvido. Agora, eu posso fazer isso aqui agora, que a gente chega aqui, ó. O software, se você puser Receita Federal, acordo de bitributação e der Enter, vai vir o site do GovBR com acordos para evitar bitributação, a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Ó, já está aqui na minha tela. Nós temos aqui 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35, 36 países que têm esse acordo, tá? Nesses 36 países, nós temos África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria e Bélgica, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul e Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, que é Dubai, para onde eu estou indo agora, Equador, Eslováquia, Espanha e Filipinas, Finlândia, França, Hungria, Índia e Israel. Israel tem. Itália, Japão, Luxemburgo, México e Noruega. Países Baixos, Peru, Portugal, República Tcheca e Rússia. Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago, Turquia, Ucrânia e Venezuela. São esses os países que têm acordo de bitributação com o Brasil. Ótimo. Israel tem. Maravilha. Basta botar no Google Receita Federal, acordo de bitributação. Vai aparecer a página do GovBR com os acordos todos. São 36 acordos, eles estão aí na tela. Clicando na bandeirinha do país, abre a tela lá do acordo. Normalmente tem 6 ou 7, 5, 6, 7 documentos diferentes, porque esses acordos sofrem atualização com o tempo e vai tendo ali alguma modificação que foi feita desde que ele foi feito. Tá? Além desses acordos que você está vendo aí, que vocês vão ver aí, você vai notar que aí não tem Estados Unidos. Não tem Estados Unidos, não tem Grã-Bretanha. Tem Grã-Bretanha aí? Não, é Inglaterra. Inglaterra não está aí, tá vendo? Não tem Inglaterra e não tem Estados Unidos, tá? Mas o Brasil tem acordo com os Estados Unidos, Roberto. Pois é, o Brasil não tem acordo de não bitributar com os Estados Unidos. O Brasil tem um acordo, que é um acordo, não chama nem acordo, chama uma Câmara de Compensação de Impostos. Eles têm um ajuste de impostos. Tem um outro documento que é separado, que é feito com a Alemanha, Brasil,
Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Se eu não me engano, a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra são 3 países aí que têm um estilo de acordo diferente, que não é um acordo de não bitributar, porque não foi aprovado o acordo de não bitributar, foi aprovado um outro documento à parte, porque, na minha opinião, algum político tem algum rabo preso com esse país, então não deixou passar. Uhum. Perfeito. E um complemento da pergunta dela é se o senhor pode falar um pouco sobre juros bond, aplicações no exterior e a tributação. Posso sim. O juros bonds, na verdade, não é juros bonds. Bonds do governo americano ou bonds de empresas americanas. Bonds são títulos de renda fixa nos Estados Unidos, na Europa. No exterior, a gente tem títulos de renda fixa que o nome é chamado bonds, e eles pagam juros. Tá? Esses juros de aplicações no exterior são tributados no programa GCAP. Todas as aplicações feitas no exterior são tributadas no programa GCAP. Todo ganho em aplicações financeiras fora do país tributam no programa GCAP. Os dividendos, rendimentos de aplicações são tributados no Carnê-Leão, no exterior. E o grande problema de aplicações no exterior é que não se pode compensar prejuízos. Então, uma pessoa, por exemplo, que compra ações na Bolsa Americana, se ele tem prejuízo com uma ação que ele perdeu dinheiro e a outra que ele ganhou, ele poderia compensar para não pagar imposto. Quando a gente fala de exterior, não pode compensar prejuízo. Isso vale para criptoativos, isso vale para a Bolsa Americana. É proibido compensar prejuízos no exterior. Então, muita gente acha que pode compensar e acaba compensando erradamente e não pode ser compensado. Mas os juros bonds, essas tributações, são feitas no programa GCAP. Ah, mas eu já tenho imposto retido na fonte lá. Se no país onde você aplica faz uma retenção na fonte sobre esses valores, você vai pegar esses valores que são retidos e vai creditar no Carnê-Leão, tem uma coluna imposto retido no exterior, você vai jogar ele lá e vai compensar esse valor que já veio retido lá de fora, tá? Mas eles são tributados no Carnê-Leão. Evelyn, pede às pessoas que estiverem sem estar aparecendo aí na tela e tira uma foto para nós também, antes que as pessoas saiam e fiquem muito próximo ao término do nosso trabalho. Dá um tempinho para uma última pergunta, senhor Roberto? Claro, vamos lá. O senhor Sérgio Moraes. Como compensar esses impostos retidos no exterior no imposto de renda pessoa física? Pois é, lá no Carnê-Leão. Você no Carnê-Leão... você está falando de impostos retidos no exterior sobre qual, Isso, você falou o seguinte, coisa? como compensar esses impostos retidos no exterior no imposto de renda pessoa física? Pois é, depende do imposto, né? Se for em aplicações e investimentos, como Ele falou aluguel, por exemplo. Aluguel é Carnê-Leão, tá? Então, se você tem uma casa alugada em Miami, Orlando, na Flórida, e essa casa tem um aluguel e retém imposto na fonte, você vai trazer isso para o Carnê-Leão, e no Carnê-Leão, lá no ECAC, quando você entra, tem uma coluna, imposto retido no exterior, você lança lá que ele compensa. Sanada sua dúvida, senhor Sérgio? Oi. Sim. Se for necessário mais alguma, o Evelyn pode colocar a pessoa para fazer diretamente a pergunta também, que aí esclarece diretamente para o Roberto, se tiver ainda alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Então, vamos bater nossa fotinha? 1, 2, 3 e já, tá bom? 1, 2, 3 e já. Só mais uma para garantir. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Correto. Roberto, você vai para Dubai. Quero agradecer o convite, tá? Roberto, você vai para Dubai e não fica por lá, não, tá? Depois você volta. Arruma mais serviços lá. 7 dias eu estou de volta. Certo? 7 dias estou de volta. Isso, é muito bom. Serviço nada, Diva. Ele vai pular de paraquedas. Eu conheço tá, outros entendi. carnavais. É isso aí. Já vai aproveitar outra expertise, né? Vou.
Isso. E aí, Marco, tudo bem? Tudo bom? Pode me chamar de Godinho, não tem problema, não. Meus apelidos são públicos. Eu conheço o Marco há 40 anos. Só isso. É, Que bom, parceirão. parceiro fiel, então. Depois você está no Rio, Marco? Eu estou Rio, estou Minas, estou Nordeste. Eu vou estar no Rio. Do dia 2 de maio ao dia 22 de maio, eu vou estar aí pelo Rio. Vamos marcar um vinhozinho à noite aí. Dá um toque. Vamos tomar um whisky. Combinado. Vai contar as aventuras em Dubai. Deve ter 25 anos que eu não falo com o Marco pessoalmente. Vamos lá. A última vez eu fui lá te visitar no escritório. É verdade. Tem o quê? 15 anos. Deve ter, por aí. Entre 10 e 15. É isso aí. Que bom. Vai ser um bom reencontro. Muito obrigado Evelyn, por tudo. Evelyn, você ia falar alguma coisa? Isso, só passar um informativo, pessoal. No dia 11 de maio, às 16 horas também, o contador Márcio Santos conversará conosco sobre SST, tudo bem? Tá certo. Roberto, eu vou passar para você se despedir, mas novamente quero te agradecer a sua disponibilidade e desejar a você muito sucesso, uma boa viagem ao longo, porque é bastante longa essa viagem, sucesso e que a gente em breve possa estar novamente com você nos ajudando aqui dentro das nossas bases. Contem sempre conosco e aproveito já para desejar a todos uma feliz Páscoa, agradecer a todos por estarem aqui conosco e tragam suas sugestões para que a gente tenha outras conversas, outros encontros e possamos, então, ir trocando as nossas informações. Obrigada, e agora a palavra é com você, Roberto. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Saibam que eu estou sempre à disposição para essas nossas lives, ajudar a categoria aí a crescer e a trocar, a fazer com que a profissão se valorize, né? Porque eu vejo o contador muito desvalorizado. É o que a gente falou aí do médico, do dentista, do advogado, que antes de qualquer coisa já cobra, né? Eu hoje trabalho dessa forma. Se o cara não fizer até o Pix, eu não atendo para fazer consultas, porque depois ele faz meia dúzia de perguntas, já respondi o que ele queria, e aí, em 20 minutos conversando comigo no WhatsApp, né, manda a pergunta para lá, manda para cá, manda para lá, manda para cá. Eu já respondi tudo o que ele queria saber. Então, e aí o meu expertise foi entregue gratuitamente. Então, o que eu faço, eu dou minhas aulas, o conteúdo gratuito está lá. Você quer o conteúdo gratuito? É aquele lá. Eu quero entender como é que é. Vai ficar vendo o vídeo aí. Tá aí, o vídeo está aí, eu já dei, né? Está dado. Não, mas eu quero responder para o meu caso. Para o seu caso, isso é uma consultoria. Manda o Pix, vamos conversar. Então, eu acho que a gente tem que valorizar a categoria, a gente tem que valorizar a profissão. Vocês precisam se valorizar, parar de entregar conteúdo de graça. Quem trabalha para pobre pede esmola para dois. Vocês têm que fazer um trabalho de primeira linha, trabalho para pessoas que estão querendo crescer. Tá? Senão você vai continuar trabalhando para aquele cara que quer pedir desconto, que quer pagar menos. No dia que ele descobrir que tem um vizinho seu que cobra R$10 a menos, ele muda para o vizinho. Tá? Esse cara não me interessa. Eu não trabalho por preço, eu trabalho por qualidade. Muito bom. Demais. Boa noite a todos. Obrigado pela recepção. Sempre muito bom estar aqui. Sandra, a gente se vê na terça-feira, tá? Até lá, estou offline. Nós te agradecemos, Roberto. Ótima viagem, ótimo trabalho. Obrigada aí por tudo. Obrigado a todos. Boa noite, boa viagem, parabéns pela palestra. Perfeito.